Uma nova brecha jurídica para que credores consigam recuperar valores devidos por empresas extintas pode ter um imenso potencial danoso para o ambiente de negócios no Brasil, segundo alguns advogados tributaristas. Acatada por muitos tribunais, a chamada tese de sucessão processual do sócio permite que os sócios, em qualquer ocasião, arquem com seu capital pessoal para ressarcimento de dívidas das empresas. Sobre esse assunto delicado e complexo, nós vamos conversar a partir de agora aqui na Rádio CBN com a professora e advogada tributarista Mary Elbe Queiroz. Doutora Mary, muito bom dia e seja bem-vinda à Rádio CBN. Bom dia, Denise. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer falar com vocês. Começamos por onde esse assunto delicado e complexo, quando estamos aqui falando, doutora, sobre essa questão, né? Recuperar valores devidos por empresas extintas. Por que essa preocupação e, ao mesmo tempo, o que muda com a chamada tese de sucessão processual do sócio, doutora? Veja, Denise, as pessoas jurídicas, elas gozam de uma ficção, ou seja, na pessoa jurídica não é uma pessoa, né? É uma empresa, é um CNPJ, ela tem uma personalidade jurídica própria, ela é um patrimônio, ela é constituída com capital social. E para isso foi dada uma proteção jurídica de que o patrimônio dos sócios, quando constitui uma empresa, um capital social, somente esse capital social, se tiver integralizado, responderá pelas dívidas da sociedade. Esse é o princípio da autonomia da empresa. Então, foi com base nisso que todas as empresas abriram capital, sociedade de economia mista, etc. Ou seja, não se comunica. Então, em caso de débitos da empresa, o patrimônio pessoal dos sócios não responderá pelo capital. Entretanto, muitas pessoas, donas de empresa, fizeram fraude, né? Ou seja, desviava patrimônio da empresa, deixava a empresa devedora e, com isso, a empresa ficava com muitos débitos e os credores não tinham como buscar. A partir daí foi desenvolvida uma tese que está pegando no judiciário e é muito perigosa. De que, no caso de débitos da empresa, poderá ir buscar os bens dos sócios. Veja, isso viola totalmente esse princípio da segurança jurídica da proteção da autonomia patrimonial. Claro que em caso de fraude, tem sim que ir buscar o patrimônio dos sócios se houve uma fraude comprovada. E aí o nosso Código Civil, ele traz expressamente quais esses casos de sucessão processual do sócio. Ou seja, quando o sócio vai poder ser chamado a responder com os bens pessoais pelos débitos da empresa. No artigo 50, ele fala, no caso de abuso de personalidade jurídica, no caso de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. E a própria lei, recentemente, inclusive em 2019, ela foi mais bem detalhada, porque antes não dizia o que era confusão patrimonial. Ou seja, confusão patrimonial é quando a empresa paga débitos dos sócios diretamente ou os sócios pagam dívidas da empresa. Veja, despesas. Alguém tem lá carros, helicópteros ou bens, e aí a empresa paga a despesa do sócio. Ora, sócio tem direito a lucro. Se está pagando despesa, está havendo uma confusão patrimonial. Ou se o sócio paga débitos da empresa. Outro caso seria o descumprimento da autonomia patrimonial. Ou seja, nesse caso, a empresa está fazendo essa transferência de ativos. A empresa tem bens, imóveis, etc. e transfere. Então, isso está gerando muita insegurança jurídica para o ambiente de negócios. Porque você vai abrir uma empresa com o risco de ter o seu patrimônio pessoal atingido por isso. Então, a partir daí, os credores estão achando, a partir dessas decisões judiciais que está permitindo isso, eles estão achando que vão poder executar sempre, em todos os casos, os patrimônios dos sócios. Então, isso é muito perigoso, né? E viola essa autonomia da personalidade jurídica dos sócios com a empresa. Então, o patrimônio dos sócios só vai poder responder em caso de fraude, de desvio de personalidade, de finalidade ou de confusão patrimonial.
Doutora, muitas pessoas têm dúvidas, por exemplo, o que acontece com as dívidas de uma empresa com o fim do negócio ou o falecimento dos sócios. Como é que a gente pode dar essa resposta para quem está nos acompanhando agora e gostaria de entender melhor, nessa situação? Veja, quando a pessoa morre ou a empresa é extinta, o próprio contrato social já prevê, no caso de morte, ou se os sucessores vão suceder ou se ela extingue. No caso de extinção, tem que ser apurado todos os bens, ativos, etc. da empresa para pagar primeiro os credores e somente depois é que, se sobrar, vai para os sucessores, né? Então, a lei protege, nesse caso, os credores, porque diz, se houver extinção, se houver morte, etc., antes de haver qualquer partilha de bens ou distribuição de bens para os sucessores, terá que haver o cumprimento dessas obrigações. Em caso que a empresa esteja com problema, pode haver um pedido de recuperação judicial, por exemplo, que tem uma legislação própria, né? Chegando mesmo até um pedido de falência. Só que quando a empresa chega numa situação dessa, é porque ela já está com sérios problemas. Inclusive com relação às questões tributárias, né? Hoje está se permitindo, pela jurisprudência também, que mesmo em caso de recuperação judicial, possa haver execução de bens da empresa, mas alertando sempre os bens da empresa até aquele valor do capital social. Os sócios só respondem até o valor do capital social. Eles não podem ser chamados a responder pelo patrimônio da empresa, pelos débitos da empresa, salvo naqueles casos que eu já falei, de confusão patrimonial, do desvio de finalidade da empresa. Mas assim, quando se está diante de uma situação como essa, doutora, confusão patrimonial ou desvio de finalidade da empresa, como uma advogada tributarista, se consegue perfeitamente pontuar essas situações para, por exemplo, defender aqui um sócio que está vivendo essa situação, doutora? Pode sim. Aí é uma questão de prova, que tem que ter um cuidado muito grande de quem vai entrar com a ação, porque toda ação gera um ônus. Se perder, tem uma sucumbência e tem honorários a serem pagos. Então, o melhor procedimento é exatamente o credor, antes de vender, se cercar de garantias e de cuidados para saber se realmente aquela pessoa vai poder cumprir o compromisso e, posteriormente, verificando que está havendo desvio de bens da empresa. Normalmente, em cidades menores, você tem a possibilidade de saber quando um grande empresário, etc., já está fazendo desvio de patrimônio, vendendo para terceiros, etc. Então, é importante estar observando que a empresa, quando começa a entrar em crise, pode acontecer, sim, desvio de patrimônio para terceiros, inclusive constituição de outras empresas. Então, os credores, o melhor é se acautelar quando for fazer vendas de grande montante, ter uma determinada garantia. Ou se já é uma relação negocial antiga, de confiança, tudo bem. Mas se perceber alguma alteração de negociações e de atividades, é importante estar alerta, porque quando uma empresa começa a ter esses procedimentos, significa que de alguma forma está tentando burlar o pagamento aos credores. Doutora Mary, eu vou pedir para a senhora explicar ainda melhor todo esse assunto, que eu confesso que eu entendo, a complexidade dele, a delicadeza desse assunto, e claro, a gente quer levar essa informação bem clara para a nossa audiência, E a senhora, como é especialista, é professora, é advogada tributarista, então tem como estabelecer, por exemplo, aqui uma diferença entre um fraudador, uma pessoa que age ilegalmente e uma pessoa jurídica inadimplente, como, por exemplo, milhares de empresas, que não puderam quitar seus débitos justamente porque não tinham receita. Dá para trazer aqui a diferença dessas situações? Veja, dá. Quando é que uma empresa é simplesmente inadimplente, ou seja, não consegue pagar os seus débitos? Foi aquela crise, por exemplo, da Covid, que muitas empresas fecharam, ficaram sem receita e ficaram com questões trabalhistas, questões tributárias, etc., para serem resolvidas. Esse é o mero inadimplente. Nesses casos, tem que se utilizar as formas de cobrança normal contra a empresa e não contra os sócios, Quando a pessoa seria um fraudador? Seria quando ela está exatamente usando mecanismos, operações que não existem para desviar o patrimônio. Por exemplo, a empresa tem um imóvel de grande valor. Ela pega esse imóvel, transfere
transfere para um terceiro sem haver pagamento, sem haver nenhuma operação, simplesmente para burlar, fraudando, fingindo que aconteceu uma operação sem ela acontecer. Isso é a fraude, ou seja, a operação real não aconteceu. Aconteceu uma mera transferência de titularidade de nome de empresas sem que ela tivesse havido uma real venda, entendeu? Isso é típico para poder fraudar. Como é que eu sei se há uma real venda? É simples. Ora, se vende o bem, digamos, por 1 milhão, e esse dinheiro não entra no caixa da empresa, porque se vendeu por 1 milhão, transfere e o dinheiro entra no caixa da empresa, não houve fraude, houve uma venda normal. Mas se há uma venda e o dinheiro não entra na empresa, né, ou de alguma forma um compromisso, um parcelamento, etc., significa que está havendo uma fraude. Ou então fingir empréstimos, né? A empresa finge que emprestou para um sócio um valor X e, na realidade, aquele dinheiro foi uma forma disfarçada de mandar dinheiro para o sócio. Isso é a típica confusão patrimonial, é a típica operação de fraude, que aí sim possibilita o pedido de desconsideração da personalidade, ou seja, deixa de cobrar da pessoa jurídica e passa a alcançar o patrimônio particular do sócio. Eu chamo a atenção de uma coisa, Denise, é que, por exemplo, o sócio casado, se ele é casado com comunhão de bens ou comunhão parcial de bens, ou seja, comunhão de bens total é quando todos os bens do casal estão em conjunto, não tem separação. Parcial é o quê? Quando os bens que as pessoas tinham anteriormente ao casamento são delas, mas os adquiridos posteriormente são do casal. Então, nesses casos de fraude, ele pode sim atingir o patrimônio, que esse patrimônio também o cônjuge, né, a mulher, o homem, tem, ele é casado com comunhão parcial ou total, e aí esse patrimônio vai responder também no caso de fraude. E como é que fica, doutora, a situação dos funcionários, né, diante desse momento envolvendo aí valores devidos por empresas extintas? Como é que fica o lado do funcionário numa situação como essa? Nesse caso, ele também tem que entrar com ação trabalhista, né, para receber. Inclusive, a legislação trabalhista tem essa mesma possibilidade de desconsideração. Então, no caso, inclusive, muitas vezes está sendo dado, e aí é onde eu considero que é um absurdo, uma violação à autonomia, está sendo dada essa desconsideração sem qualquer prova de fraude. Como o judiciário tem dado guarida, tem acolhido vários pedidos sem a prova da fraude, as pessoas estão entrando independentemente de qualquer coisa. Ficou devendo, eles notam que a empresa não vai pagar, eles vão atrás dos bens dos sócios. É aí que vai caber o sócio todo um processo para se defender. E algumas decisões têm sido dadas contrariamente aos sócios, permitindo que seja alcançado o patrimônio dele. Então, para as pessoas sérias que não são fraudadoras, eu aconselho que seja feita também uma proteção patrimonial, porque as decisões judiciais, mesmo sem esses casos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, estão sendo julgadas favoravelmente ao credor e alcançando os bens do sócio. Então, hoje a gente está numa situação de insegurança também no meio empresarial por conta dessa possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ou do sócio para a empresa também, porque tem aqueles outros casos que o sócio tem dívidas, a pessoa física, e estão indo atrás de bens da empresa, que também não poderia. E para ver isso também teria que ver a prova, mas o judiciário, em alguns casos, tem dado a possibilidade de haver a desconsideração da pessoa jurídica para que ela pague dívidas dos sócios. Então veja que hoje a gente está numa situação de bastante insegurança para o meio empresarial. Por quê? Porque quem vai investir mais em empresas, etc., diante da insegurança de ter seus bens alcançados ou os bens da empresa serem alcançados por dívidas particulares de sócios. E diante dessa insegurança jurídica que a senhora vê com muita preocupação, qual então a melhor maneira de ser resolvida essa situação, doutora? Eu aconselho sempre as pessoas terem cuidado quando forem investir em empresas, o contrato social, a proteção de bens anteriormente, para que esses bens não sejam contaminados em caso de desconsideração.
né? Para os credores, eu aconselho que fiquem atentos para verificar qualquer indício, qualquer notícia de que estaria havendo confusão patrimonial ou a pessoa jurídica estaria desviando seus bens para terceiros, mesmo que não sejam sócios, tá? Porque isso existe muito, de ficar a empresa atenta para já partir para executar o seu crédito, o seu direito junto a esses devedores. Doutora Mary, muito obrigada por estar conosco aqui, participando dessa entrevista e trazendo maiores esclarecimentos sobre esse assunto. Obrigada e um bom dia, tá? Obrigada, Denise. Bom dia a todos. Conversamos com a professora e advogada tributarista, a doutora Mary Elbi Queiroz, nessa entrevista aqui na rádio que toca a notícia.